Já percebeu que, por diversos motivos, algumas pessoas parecem somente querer fazer o mal, destilar e compartilhar possivelmente algo que esteja dentro dos seus corações? No devocional de hoje eu quero falar justamente sobre esse tema em um episódio muito específico que o apóstolo Paulo vivia ali na segunda viagem missionária enquanto transitava na região da Grécia. Capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 12, está escrito assim: Quando Galho era procônsul da Caia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal dizendo: Este homem quer persuadir as pessoas a adorar outro Deus, de modo contrário a toda a nossa lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: Se fosse de fato alguma justiça ou crime de maior gravidade, aos judeus eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nome, da própria lei de vocês, resolvam isso entre vocês mesmos e eu não quero ser juiz dessas coisas. Então os expulsou do tribunal. Então todos aqueles que estavam ali, os judeus, agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Veja bem, irmãos, algo muito precioso que Deus me ensinou aqui nessa manhã enquanto eu fazia o meu devocional. Por muitas vezes essas pessoas contrárias àquilo que Deus está realizando nas nossas vidas se levantarão somente para manifestar a sua opinião, não porque elas querem ver o bem, não porque elas querem ver o mal, elas querem somente ter as suas opiniões firmadas e afirmadas e serem algum tipo de referência naquele meio. Ou seja, muitas dessas pessoas somente querem holofotes, querem que as suas verdades absolutas de dentro de seus corações sejam protocoladas, declaradas e realmente seja a verdade absoluta em seu meio. Esse povo aqui, no meio dos judeus que se levantaram contra o apóstolo Paulo, eles estavam justamente nessa condição. Queriam somente dizer que eles estavam certos e que o apóstolo Paulo estava errado. O que eu acho muito interessante aqui é que ali no versículo 14 diz que quando Paulo ia falar, ele ia começar a dar explicações, se explicar o porquê que ele estava falando de Jesus daquele modo tão amoroso, tão persuasivo. Naquele momento, a Bíblia diz que ele é impedido de falar, e Galho, aqui, o procônsul, o governador, o líder ali daquela região, ele acaba por falar pelo apóstolo Paulo. Veja só, irmãos, por muitas vezes nós passaremos por situações até mesmo de injustiça como esta do apóstolo Paulo e nós não conseguiremos falar nem sequer uma palavra. Pessoas vão se levantar contrárias, outras pessoas vão querer dar as opiniões delas em relação às situações que nós vivemos e nós, assim, não conseguiremos de alguma forma manifestar nem mesmo a nossa defesa. Mas veja só, quem defende o apóstolo Paulo nesta ocasião é o próprio Deus. O povo estava irado ali naquela situação. Eles queriam fazer com que a sua verdade fosse realmente absoluta e eles queriam também que alguma coisa de ruim acontecesse naquela situação. Afinal, eles só queriam paralisar aquilo que estava acontecendo. O fato é que o apóstolo Paulo não consegue se justificar. Eles, muito irados com aquela situação, só queriam fazer o mal para alguém, destilar o mal do seu coração. E no versículo 16 diz ali que Galho expulsa eles do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Veja só, Deus livrou o apóstolo Paulo sem que ele conseguisse dar nenhuma palavra para a sua justificativa. E assim, por vezes, seremos nós, irmãos. Por mais que nós tentemos falar alguma coisa, nos explicar, trazer as nossas versões, e mesmo que embora seja assim a verdade dos nossos corações, por vezes nós seremos calados pelas circunstâncias. Mas no meio deste calar, Deus se levanta, não somente para nos justificar. E o fato de que Deus justificou o apóstolo Paulo é que nós estamos até hoje falando das histórias que ele viveu juntamente com o Senhor e com o povo de Deus naquela época. E essa última parte final, eu não ia falar, mas vou falar, quando Deus permite que Sóstenes ali, naquele lugar, ele acaba sendo apedrejado. Sóstenes era o chefe, líder da sinagoga, ele fazia parte do grupo daqueles que estavam tentando paralisar o apóstolo Paulo, aprisionar o apóstolo Paulo, e Deus dá livramento também de sangue para o apóstolo Paulo ali naquele momento, e eles entre eles, o inimigo entre o inimigo, eles mesmos ali começam a se degladiar entre si, eles começam a espancar aquele que deveria ser o líder deles, deveria ser aquele que eles deveriam honrar. Afinal, toda a autoridade ela é imposta por Deus, e eles acabam ali ferindo, machucando esse chefe da sinagoga somente porque eles pensavam que eram as pessoas mais certas do mundo. Se você se deparar com situações dessas, lembre que se o Senhor fez com o apóstolo Paulo nesse tempo da história, facilmente ele poderá também fazer assim com a sua e com a minha vida, se nós somente nos posicionarmos no centro, no eixo motriz da vontade de Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, os seus sonhos, os seus planos, de tudo que você pode guardar neste dia. Em nome de Jesus, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Deus abençoe e uma ótima semana na presença de Deus.